Muito obrigado por essas músicas maravilhosas. Louvado seja Deus por tudo que está acontecendo neste lugar. Louvado seja Deus por esse congresso. É congresso de família. Nós no passado, nós tínhamos muitos encontros assim, né? Quem foi adventista há 20 anos atrás sabe disso. Muitos congressos, muitas situações dessa maneira. Mas nós precisamos sim voltar às origens, porque aqui nós aprendemos muito sobre um assunto determinado e é muito bom quando nós crescemos juntos para a glória de Deus. Amém. Quando nós falamos de família, nós falamos de um tema muito sensível. Nós falamos de um tema muito sensível porque todos nós pertencemos a uma família. Todos nós passamos momentos bons, momentos difíceis também. É no meio da família que acontecem as melhores coisas na vida da gente. Mas é no seio da família também que acontecem as piores coisas. É por isso que é algo que mexe com o coração da gente. Portanto, esse final de semana, a ideia é conversar um pouco sobre assuntos de família, de algo que acontece, como podemos melhorar, algumas dicas para melhorar. Amanhã nós vamos tocar num tema mais propriamente dito espiritual. E no domingo nós vamos celebrar aqui um momento marcante, que é a renovação de votos. É dizer sim mais uma vez pela graça do Senhor. E eu tenho certeza que vai ser um momento assim incrível, muito bom de ser vivido para a glória de Deus. Amém. O Salmo 128 é considerado o Salmo da família. Eu gostaria de começar com esse salmo antes de passar para outros assuntos. Esse salmo ele fala um pouco sobre a felicidade da família. Portanto, no Salmo 128 mostra que é feliz, é muito feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor e anda nos seus caminhos. É interessante no verso 2 quando diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à porta da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do jeito que você está, vamos curvar a nossa fronte e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa família. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos tantas coisas incríveis. Temos saudade de algumas delas. Mas, ó Pai, obrigado por alguns livramentos que o Senhor nos deu também. Por favor, ó Pai, continue com esta família imperfeita, mas nós amamos. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quando nós falamos de família e sobretudo de felicidade, a verdade é que todos nós queremos ser felizes. Todos nós. No entanto, a nossa felicidade passa também por aquele ambiente onde nós somos criados, onde nós nascemos e crescemos. Quando nós casamos, por um exemplo, muito daquilo que nós aprendemos na nossa infância e durante a nossa juventude, agora parece que aparece de maneira muito evidente nos nossos relacionamentos. E algumas delas é difícil até de deixar ou de evitá-las. Famílias. Existem algumas famílias disfuncionais na nossa sociedade. E eu estava conversando outro dia pesquisando outro dia sobre famílias disfuncionais. Mas eu preferi assim trazer para vocês hoje aqui qual é a ideia de uma família funcional. Uma família que funciona. Na verdade, nós temos algumas ideias sobre família. Temos algumas famílias idealizadas. Por um exemplo, a família nuclear. A família nuclear, que é composta de pai, mãe e filho, geralmente é a família idealizada. E sobretudo no meio cristão, é aquela família que nós idealizamos e a tomamos como exemplo. Mas nem sempre essa é uma família funcional. Às vezes um lar em que não tem essa estrutura funciona melhor
que tem essa estrutura. Por isso as pessoas que nascem numa família nuclear, não é garantia que aquele lar vai ser um lar feliz, porque depende dos componentes daquela família. Por isso que nós chamamos de família idealizada e não uma família ideal. A família ideal, obviamente, para nós que utilizamos os métodos espirituais, nós entendemos sim que a família ideal é aquela que Deus está presente, é aquela que busca Deus todos os dias. No entanto, nós temos, enquanto seres humanos, enquanto nós relacionamos com as outras pessoas, nós também temos algumas construções no ambiente familiar. Nós podemos ajudar muito nesse processo ou mesmo atrapalhar. Nós podemos ser uma família funcional ou uma família disfuncional. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta retórica apenas para você pensar. Você cresceu numa família funcional ou você cresceu numa família disfuncional? Eu lembro de conversar com uma menina e ela disse assim para mim: o melhor dia da minha vida foi o dia em que eu vi o meu padrasto no caixão. Eu não tive um dia melhor do que aquele. E ela me explicou as razões. Ela havia sido abusada sexualmente pelo seu padrasto. Há muitas famílias, e eu disse aqui no início, que no meio familiar é onde nós vivemos os melhores momentos da nossa vida, mas é no meio familiar que esconde também os maiores traumas, as maiores dificuldades. E quantos de nós sofremos ali? Quantos segredos encobertos, quantas decepções, quantas situações que muitas vezes mexem com a mente da gente. Uma família funcional, uma das maiores características de uma família funcional é exatamente a comunicação. A comunicação na família. Quando fala de família por si, e por a gente crescer com uma ideia de uma família ideal, é a família nuclear, poucas vezes a gente para perceber as várias configurações de família que tem na sociedade. Só para vocês terem ideia, enquanto igreja adventista, enquanto TV Novo Tempo, enquanto qualquer instituição da igreja, você percebe que nós, e aí eu estou me referindo a todos nós temos tanto essa questão idealizada na mente que quando nós recebemos uma missão para cuidar das famílias da igreja, logo nós pensamos em quê? Nas famílias nucleares. Cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar dos filhos. Nós não imaginamos uma maneira diferente. Nós não pensamos, por um exemplo, de maneira recorrente, por um exemplo, na avó que cria o neto. Nós não pensamos naquele pai que é pai sem a ajuda da mãe. Nós não pensamos em outras configurações de família. Nós só pensamos, ou pelo menos o primeiro pensamento vem sobre a família nuclear. E o que eu gostaria de deixar claro aqui para a gente é que não necessariamente a família nuclear é uma família ideal, e sim idealizada. Mas em relação à comunicação, como foi a comunicação no seu lar? Como foi a comunicação na sua casa, na sua infância? Como foi? Isso obviamente refletiu ou reflete no seu casamento, no seu matrimônio. E é por isso que o casamento ele é um milagre. Porque você deixar de fazer o que você fazia ou aprendeu há muito tempo atrás é algo assim muito difícil. Portanto, a comunicação. Como era a comunicação com os seus pais? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar se você tinha voz na sua casa enquanto você, por um exemplo, era uma criança, era um adolescente? Você já parou para pensar e você consegue lembrar aí agora se você fazia perguntas ou se você fazia questionamento aos seus pais sem ter medo? Ou se a sua relação foi cercada de medo, de precauções? Tudo isso
é algo que muitas vezes nós não levamos em consideração, mas ao longo do tempo causa distúrbios seríssimos em nós. Muitas vezes nós não temos, enquanto crianças, enquanto adolescentes, um lugar de fala na nossa própria casa. E as pessoas atribuíam isso ao respeito ou alguma coisa assim, quando na verdade era apenas falta de informação. E algumas vezes até falta de respeito com um ser que é pensante também, uma criança. E isso então, o tempo passa e essas marcas vão ficando. E aí a gente aprende isso, passa o tempo e nos nossos relacionamentos aparecem muitas vezes algumas deficiências que nós adquirimos lá na infância. E isso traz para a gente uma dificuldade muito grande nos nossos relacionamentos. Como que é você nos seus relacionamentos? Como que é você na sua casa? Como que é você com a sua família? Eu sempre digo que a maior dificuldade que nós temos é falar sobre família quando a nossa família está presente. Eu digo isso, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos falando de algo ideal e a nossa família está ali, quem sabe, pensando assim: falar é fácil, fazer é difícil. Muitas vezes a gente fala da educação dos filhos e os filhos estão cobrando ali ou estão pensando sobre esse assunto. Às vezes nós falamos do esposo ou da esposa e da mesma maneira acontece. Porque quando nós saímos para a sociedade, nós somos apenas, ou colocamos uma máscara social. Nós temos algumas máscaras que nós usamos em ambientes diferentes. Mas a questão é, dentro de casa, ali na família, nós vamos ser a pessoa de fato, autêntica que nós somos. Muitas situações têm acontecido no meio da família que tem deixado as nossas relações às vezes tóxicas. E quando você olha para o passado, quando você olha para o seu relacionamento, a conclusão que você precisa chegar no presente é: eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo pela graça de Deus para mudar. Por um exemplo, se na sua casa você tem dificuldade em relação a brigas, a discordância, esse é um ponto muito sensível. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A gente tem muita dificuldade com essa questão, né? Brigas. Aqueles tumultos que tem em casa. E foi dado para a gente algumas perguntas. Eu achei bem interessante, viu? Parabéns por ter perguntado às pessoas sobre o que gostaria de ouvir, porque a gente fala o que vocês querem ouvir, e aí fica muito mais fácil, fica agradável. Mas quando a gente pensa sobre essa questão da discussão, desses conflitos que existem, sobretudo de ideias, a gente precisa ter maturidade para compreender que não necessariamente todas as discussões ela é um problema. Pode ser apenas pontos de vista diferentes e pode ser que as ideias estão brigando ali e não necessariamente precisa brigar as pessoas. Isso é muito importante, você parar para pensar, parar para analisar. Outro dia alguém com mais de 20 anos de casamento disse: olha, pastor, nós estávamos em algum lugar e ele disse assim: pastor, olha, eu estou me separando, eu e a minha esposa estamos nos separando. Nós estávamos conversando sobre essa questão e ele me disse algo que fez com que eu pensasse um pouco mais e fizesse algumas reflexões na nossa vida e sobretudo na vida de outras famílias também. Ele disse assim: pastor, nós estamos nos separando, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: nós nunca, durante esses mais de 20 anos, tivemos uma briga sequer. Nunca. E aí eu achei estranho. Imagina, mais de 20 anos de relacionamento, nunca tiveram uma briga e estão se separando, parece que a conta não fecha. Mas sabe o que pode acontecer em situações assim?
em ausência de conflito muitas vezes, é que naquele relacionamento apenas uma pessoa está vivendo e a outra não. Então não necessariamente esse conflito ele é de todo ruim. É no conflito que muitas vezes saem algumas ideias, é no conflito que saem alguns aprendizados. Obviamente que o ideal é a gente buscar a paz com todos, mas lembre-se, nós somos pessoas diferentes, nós somos criados em ambientes diferentes, e o mais normal, muito obrigado meu amigo, e o mais normal em um relacionamento assim, um relacionamento onde pessoas diferentes vivem, o mais normal é ter algum tipo de dificuldade. Agora, o que nós precisamos ter é maturidade. Eu me lembro que quando eu e a Fernanda nós nos casamos, a gente fez um acordo, e é bem interessante isso. Eu espero que ela lembre, e que lembre sempre em nome de Jesus. A gente disse assim, olha, a gente pode acontecer o que acontecer, pode dar ruim aqui, mas a palavra divórcio não vai aparecer nas nossas discussões. Amém. De maneira nenhuma, porque é uma decisão. Isso é uma decisão que você, que eu, que nós podemos tomar. Embora a gente saiba de todas as dificuldades, a gente compreende muita situação, mas quando nós decidimos pela graça de Deus, por isso que eu comecei dizendo que Deus em primeiro lugar, mas a gente também precisa tomar algumas decisões. Portanto, em relação aos conflitos, o que a gente precisa é aprender com as diferenças. Aprender com as diferenças. Apesar ou a despeito de todo o conflito que existe, o que nós precisamos é ter a sensibilidade de pedir perdão quando ofender. O problema é que depois do conflito, não tem muitas vezes a humildade de pedir perdão. Não tem a humildade de dizer, olha, realmente eu exagerei, eu não poderia ter falado daquela maneira. E às vezes as pessoas, elas entendem dessa maneira. Quando nós vamos até ela, quando nós pedimos perdão, a outra pessoa também, obviamente, pede perdão. E aí, amigos, fica tudo muito tranquilo as nossas relações. Portanto, acabar ou terminar com o conflito. Mas existe uma eu achei bem interessante, que um de vocês, ou alguns de vocês, falaram um pouco sobre qualidade de vida, ou ter tempo, ou dedicar tempo para a família. E se existe algo bem complicado na sociedade que nós estamos hoje, é dedicar tempo quando nós não temos tempo nem para a gente, não é? Uma correria. E hoje a gente tem uma grande dificuldade, e aí eu digo que a minha esposa diz para mim, ela está ali, e eu digo que a minha esposa diz, ela diz assim, olha, Daniel, ainda que o tempo seja pouco, mas tem que ser de verdade, Então naquele momento que você abaixar para brincar, você precisa deixar o celular longe, para não ter a tentação de estar brincando aqui e olhando assim, estou vendo, ok, deixa o celular longe nesse momento de relação, de brincadeira, de conversa. Então dedicar tempo de qualidade nem sempre é tanto tempo assim, mas aquele tempo ele precisa ser dedicado à pessoa, de verdade. Até mesmo porque essas pessoas, isso a gente fala em relação aos filhos, mas fala em relação aos esposos, às esposas. Imagina a gente conversando um com o outro e a gente só atendendo assim, entendi. Então, isso não é tempo de qualidade. E eu penso que quando nós também decidimos fazer isso, a despeito das nossas dificuldades e limitações, mas dedicar um bom tempo, esse seria talvez o ideal para a gente viver bem e viver melhor, dar mais atenção um ao outro, e creio que certamente vai resolver vários conflitos. Certamente nós vamos ter uma família muito mais equilibrada, porque vão entender, e vocês vão perceber também que vai gerar nessa família confiança, um vai confiar mais no outro por conta dessa
questão do tempo, de qualidade, vai conhecer mais o outro, e claro, esse conhecimento é que gera a confiança e assim por diante. Então, é algo aprendido, é algo que exige uma disciplina, e como todas as outras, é também uma escolha, é escolher a passar tempo de qualidade. Se puder, obviamente, a gente ter aquela possibilidade de almoçarmos juntos, né? De jantarmos juntos, de estar nesses períodos. E é claro, a gente está falando aqui do ideal, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade. Eu digo isso porque eu nasci e fui criado, eu costumo dizer, na extrema pobreza, né? Uma dificuldade muito grande, que vim conhecer o sabonete já adolescente, né? Era o sabão que a minha mãe fazia. Já ouviram falar de sabão de sebo? Não? Passava nos açougues, né? Pegava ali um parte, né? E fazia um sabão de sebo, uma coisa assim. Era o que a gente usava para tomar banho e também para escovar os dentes, que fazia espuma. Então era a nossa realidade. Então, numa realidade dessa, a gente não tem nem como pensar em ter uma mesa para a gente. Mas a despeito disso, a gente parar nesses momentos tão especiais e dar atenção, porque é algo que realmente vai marcar. E se você parar para pensar, você vai lembrar, são desses episódios na sua casa, na sua família. Tem até uma música do vocal livre, eu acho, Canção da Família, recomendo muito essa música. É muito difícil ouvir essa música sem chorar, porque ela faz a gente voltar ao passado, mostrar como que era bem interessante quando a mamãe chamava para comer, quando nós não valorizávamos aqueles momentos que passaram, né? Mas realmente é isso que fica na nossa lembrança. Então, quer marcar a vida dos seus filhos, quer marcar um episódio, então dê tempo para eles nesse momento. Eu escolhi as minhas segundas-feiras levar os meus filhos para a natureza. É algo que eu escolhi, gosto. Às vezes eles perdem aula para ir na segunda-feira. Não, mas não pode, porque perder. Lá também é uma aula maravilhosa. E aí a gente passa aí, porque a minha folga é na segunda-feira. Então, o dia que eu tenho para passar com a família na natureza. Então, a gente passa por alguns lugares. E isso é muito legal. No dia de folga, talvez você poderia dizer, mas poderia descansar, o melhor descanso é estar criando memória com seus filhos, porque é disso que de fato nós vamos lembrar pela graça de Deus, tá bom? Alguém falou algo que eu achei bem interessante. Eu estou fazendo aqui bem, obviamente que não dá para a gente aprofundar nos assuntos, mas eu achei interessante algumas perguntas que vocês fizeram. E me fez lembrar, por um exemplo, alguém falou sobre os filhos preferidos, né? Na verdade, teve lá alguns que votaram para ter esse assunto aqui, sobre os filhos preferidos, alguns exemplos negativos que a gente poderia ver para que a gente não ocorra nesse mesmo problema. Amigos, outro dia nós estávamos conversando com um psicólogo sobre essa questão de filhos. E o psicólogo ele disse o seguinte, na verdade, alguns anos atrás, eu ainda estava na faculdade. Ele estava fazendo uma palestra e ele disse assim, algo muito polêmico, e eu sei que vai polemizar no coração de vocês aí também. Ele disse o seguinte, toda família, sem exceção, todos os pais, ele é pai de filho único. Todos os pais. Ele pode ter 10 filhos, mas ele é pai de filho único. Porque tem um filho que é o filho dele biológico, segundo a tese desse psicólogo, e os outros são filhos adotivos. E aí ele explica, ele, olha, deixa eu explicar o porquê. Ele tem uma tese em relação a isso. Quando ele fala sobre a tese dele, e aí por isso que eu disse que é algo polêmico, quando ele fala sobre a tese dele, geralmente algumas pessoas no público ali, levanta a mão e questiona, fala, não, mas isso não existe não. E ele diz assim para a pessoa, possivelmente você foi o filho preferido. Porque os que não são os preferidos, eles sabem, eles concordam. Então, em toda família, e ele explica que não é
que você programa, não é algo que você programa. Quanto mais semelhança tem com aquilo, por um exemplo, tem alguns filhos que chamam mais atenção por algumas razões. Só para vocês terem ideia, e aí talvez alguns vão identificar. Os filhos que geralmente são mais queridos pelos pais, geralmente são os filhos que mais aprontam. Já viveram essa experiência, já pensaram nessa experiência? Às vezes aquele filho que mais... Aí a gente fala assim, mas como assim? Como assim os pais não... O outro faz tudo certinho e não tem o carinho que tem... Mas existem explicações para essas questões. Quanto mais dependência tem, geralmente mais tempo é destinado a esses filhos. Então, muitas vezes nós confundimos essa questão. Outra coisa, a personalidade. Tem filho, por um exemplo, você pode ter 2, 3 filhos ou mais e eles serem diferentes. A personalidade é diferente. Então, o que acontece? Talvez um chega perto de você, te abraça, e se ele te abraçou, você vai abraçar ele também? Mas talvez o outro é mais reservado, o outro fica lá de longe porque ele já tem um estilo diferente. Então, para quem está de fora, para quem está no processo, fala, olha, aquele é preferido. Não, é a personalidade dele que é diferente. Então acaba causando esse impacto. Mas de qualquer forma, e assim, eu trouxe a tese do psicólogo, mas eu não trouxe a fundamentação teórica, né? Que é o que mantém isso aí, o porquê. E aí não é questão de concordar ou discordar. Mas só estou trazendo isso aqui para dizer que existe estudos científicos que falam sobre essas questões. Então, é um assunto polêmico, é um assunto, mas que existe sim, já foi observado na sociedade, que nós pais, é claro que nós não conseguimos identificar. E segundo o psicólogo, que é o Graciliano, me esqueci o sobrenome dele, quem consegue identificar é somente o filho. E mais, não é o filho preferido. Quem consegue identificar é o outro filho, o que não é o preferido. É o que consegue identificar, né? Então é algo meio que natural. Mas existe sim essa possibilidade, nós precisamos trabalhar com isso. Nós precisamos ter esse cuidado de mostrar o amor incondicional. A gente precisa ter isso para não criar filhos também revoltados, né? Alguns aqui, quem sabe, talvez os filhos já estão crescidos, mas se relacionam ali com outros pequenos no seio da família. Então é bom a gente ter pelo menos isso em mente. Então os filhos preferidos, a gente tem que ter um cuidado, tem que trabalhar isso aí. Mas agora eu gostaria de, partindo aqui para a parte final, tem um assunto que vocês colocaram que eu achei assim incrível: como manter romance no casamento depois de anos de casados. Amigos, como manter o romance no casamento? Aliás, ontem foi uma grande oportunidade, né? Dia dos Namorados, uma grande oportunidade. Mas como manter? É um desafio, né? A rotina, a correria, as dificuldades, as contas para pagar. Então tudo isso faz com que fique um pouco desgastada as relações ou a relação se a gente não tiver um cuidado especial. Porque uma coisa é quando você está ali naquele início com poucas preocupações, ou talvez nem tantas como hoje, depois vem os filhos, começa a ficar mais... Então como manter isso? E mais uma vez, embora pareça ser redundante, mas eu preciso voltar à questão da escolha. Nós escolhemos. Então, é interessante a gente colocar ou pensar no seu esposo, na sua esposa, como alguém que Deus lhe deu de presente. Alguém que você conhece muito bem. Alguém que hoje, depois de anos de relacionamento, você tudo, em todos os aspectos da vida, tudo, você precisa fazer melhor do que você fazia aos, 20, 15 anos atrás, quando você começou a se relacionar com essa pessoa. É verdade, e eu digo para você
que temos algumas dificuldades pelo desgaste do tempo, mas hoje você precisa escolher voltar àquela pessoa que você era antes. Hoje tem as marcas do tempo no nosso rosto, é verdade, mas sabe, hoje tem uma história construída. Se você era romântico, se você tinha essa habilidade lá no passado e não tem hoje, reveja os seus conceitos. Porque quanto mais tempo, quanto mais história vocês vivem juntos, mais motivos tem para você aproximar, para você amar, para você gostar, para você compartilhar momentos e, sobretudo, ter confiança na pessoa. Então, isso aí é um motivo, um grande motivo para você. Olha ela olhando para mim. Ela não tira o olho de mim, pessoal. A Fernanda, não sei se ela está. Mas ela está de olho. Eu não sei se é minha ou preocupo. Porque eu não sei se ela está concordando ou discordando, entendeu? Eu não sei. Mas eu e Fernanda, a gente vai fazer 17 anos de casados, né? Amém. 17. Amém. 17. Amém. E assim, para a glória de Deus, eu casei meio coroa, casei com 27 e ela com 21 anos, né? A gente casou em 2008. E assim, é muito legal quando a gente conversa sobre essa questão em todos os aspectos, não só necessariamente nessa questão de conversar, que uma está ligada à outra, mas geralmente a gente fala muito quando fala de romantismo, né? O romantismo, ele acaba fazendo um link, né, para as questões também da sexualidade. E aí, quando isso acontece, a gente precisa fazer algumas análises na nossa vida. Algumas análises. Eu e você, nós precisamos fazer o tempo todo no nosso casamento. Qual a análise? Gente, hoje está melhor do que há 15 anos atrás? Do que quando começou? Aquele fogo que tinha, aquela vontade louca de ficar um pouco mais, aquela dificuldade, quantas vezes eu lembro, e você também não é mais santo do que eu, você deve lembrar também de umas. Eu me lembro de situação que, oh meu Deus, eu tenho que orar, né? Que está difícil, aquele desejo, aquela coisa toda, e aí os anos passam e apaga. O que aconteceu ao longo do caminho? O que aconteceu no seu relacionamento que isso desencadeou? Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, Deus, o Senhor Deus faz um convite para você. Voltar àquele tempo. Não importa quanto tempo de casados vocês têm. Talvez tenha gente aí que tenha 40 anos de casado. Gente, sempre há tempo. Eu me lembro quando eu estava comportando na cidade de Teófilo Otoni. Eu sempre fui muito ajudado por famílias. Sempre famílias me acolheu e eu tenho uma gratidão no meu coração que Deus sempre colocou pessoas incríveis na minha vida para que eu pudesse dormir em casa, ali, enfim, passava tempos incríveis. E eu me lembro que eu conheci um casal chamado o irmão Calurindo o nome, e Dona Cândida. Ambos eu não tenho certeza, mas são falecidos, eu acredito. E eu me lembro que eles eram um casal bem velhinhos mesmo, assim, talvez 80 anos cada um nessa época. E eles faziam todos os dias o culto pela manhã, eles moravam só os dois. Os filhos moravam na redondeza, na zona rural, eles estavam trabalhando. E como que lá tinha espaço, eu fiquei na casa deles, eles me permitiram no quarto, e todos os dias pela manhã eu ouvia eles cantar, e aí eu saía do quarto, estudava a lição da escola sabatina com eles, era muito legal. Eu me lembro que um dia, eu fiz uma pergunta para eles, que eu achei tão bonito, eles acordavam e colocavam a coberta nos dois, sentavam no sofá, estudavam a lição, os dois juntos, era lindo demais. E gente, muitos anos de casado. Eu me lembro que quando eu estava lá, eles fizeram um aniversário de 50 anos de casado, mas passou muito tempo ainda. E eu arrisquei fazer uma pergunta para eles. Aí eu falei, mas irmão Calu, como que pode? O senhor é nessa idade e o senhor tem assim, esse carinho assim,
com a irmã Candinha. Eu acho lindo vocês, eu admiro muito vocês, uma inspiração para mim. Aí ele diz: meu filho, deixa eu te falar, precisa ser igual a comunhão com Deus, precisa ser todos os dias dizer que ama, todos os dias abraçar, todos os dias surpreender. E eu vou dizer uma coisa para você, ele referindo a mim. Hoje, eu e a Candinha, a gente vive todos os dias com a lua de mel, e lascou um beijo na Candinha. Eu olhei assim, meu Deus, que coisa linda, é o meu ideal de vida. Então, o que a gente precisa compreender, e o que esse homem sábio falou, são todos os dias. Então, para a glória de Deus, nós podemos fazer isso e podemos resgatar o nosso casamento, que quem sabe foi um dia, ou talvez alguns nunca foram, mas precisamos, pela graça de Deus e em nome de Jesus. Portanto, eu preciso só dizer duas situações aqui. A primeira é o cuidado que nós precisamos ter, e aqui não há idade para isso, em todas as idades. Existe um mal hoje na nossa sociedade que tem impedido muitas vezes do casal ser feliz, desde a adolescência até a terceira idade, algo chamado pornografia. Tem acabado com a vida das pessoas, tem acabado com essa vida de romantismo, tem acabado. As pessoas têm vivido em um mundo que não é a realidade. E as pessoas estão perdendo aquela essência que Deus colocou no coração. As pessoas têm banalizado algo que Deus deu de presente, que é a sexualidade do casal. Aliás, a gente, enquanto pessoas e sobretudo cristãos, nós fomos afetados de maneira muito forte com essa questão da sexualidade ao longo do tempo. Eu digo cristãos porque os pais da igreja, Agostinho, o Aquino, vários pais da igreja, eu poderia dizer outros aqui, eles tinham uma percepção do casamento e sobretudo da mulher, uma percepção, isso os pais da igreja, homens que lideravam a religião, que eram estudantes da Bíblia, homens que sustentaram muitas vezes doutrinas. Eles tinham uma percepção da mulher, que a mulher, ela só tinha uma função, que era procriar, e nada mais. Eles tinham isso, e eles passavam essa ideia, e isso foi passando de geração em geração. E a sexualidade, ela tornou algo assim muito complicado, porque as pessoas, elas tinham uma certa aversão a isso, ou pelo menos era muito associado com o pecado, e por ser associado com o pecado, muitos casais de crente perdiam o prazer e não recebiam a bênção que Deus deu para eles, para que eles desfrutassem uma vida de casal, uma vida de casamento. Isso foi muito ruim, mas à medida que o tempo passou, pessoas foram estudando a própria Bíblia e foram percebendo que o desejo de Deus era que realmente fosse desfrutado o prazer sexual de uma maneira incrível. E outro dia eu dizendo para um ancião, estava conversando já há muitos anos atrás, ele fez uma pergunta sobre essa questão, e eu disse para ele sobre aquele ato, aquela relação sexual, que no final você pode fazer uma oração e dizer: Senhor, muito obrigado, hoje foi muito bom. Ele falou: credo, pastor, o senhor tem coragem? Você entende a nossa percepção em relação a essa questão? Então, há pessoas que vivem uma vida toda sem entender que é uma bênção de Deus e que cada vez Deus, Ele quer que você faça melhor. Ele quer que você atende de uma maneira incrível, um ao outro. Deus criou vocês. E é claro, quando fala sobre essa questão, eu sempre digo o seguinte: a gente precisa ter um cuidado para não ir para extremos, né? A gente tem que ter muito cuidado com os extremos. A gente vive numa sociedade que banaliza essa questão. E não estamos aqui para banalizar. Nós estamos aqui para dizer que é uma bênção do Senhor
Nós estamos aqui para dizer que o sexo no casamento é uma dádiva, é um presente de Deus, mas que a pornografia, acessada por internet, por vários outros veículos, muitas vezes estão acabando com a sua saúde mental. E talvez você fale, pastor, o senhor está falando para uma igreja. Amigos, muitas pessoas, muitos irmãos, muitos líderes, muitas pessoas estão sendo capturados por essa miséria, e isso traz grandes problemas no seu casamento, no seu relacionamento. E por fim, eu só finalizando aqui, eu quero dizer para você que, diante daquilo que nós falamos, diante do pouco, a gente só abriu os links, né? A gente pode aprofundar em cada um deles. Obviamente que hoje nós não temos tempo, mas nós precisamos ter mais momentos assim. Momentos para se abrir, para conversar, para explicar, para você dar a sua opinião, para você conversar. Vai ser maravilhoso isso, alguns tabus sendo tirados, quebrados. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito mais para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. A última questão que eu gostaria de dizer para você que tem acabado com muitos casamentos é a questão financeira. Amigos, a questão financeira tem acabado com muitos casamentos. A dificuldade de administrar do ponto de vista financeiro, gastar mais do que realmente ganha, viver o tempo todo pagando gente, eu sei que não é fácil, porque a gente vive numa sociedade consumista. Mas há 20 anos atrás eu tive uma palestra. Há 20 anos atrás. E essa palestra foi a palestra com o pastor, me esqueci o nome, Toninho, Antônio Tostes, da Novo Tempo, na época, não sei se ele ainda está. E Antônio Tostes, ele deu uma palestra sobre essa questão de administração. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte: anota tudo que você compra. Anota tudo que você compra. Amigos, demorou 20 anos se passou até acontecer uma situação em que ficou desconfortável para mim, um dinheiro que precisava pagar, né? Que eu não estava esperando. A partir desse momento eu conversei com a minha esposa, que não faz muito tempo. Eu disse: olha, agora apertou um pouco. Então é o seguinte, a gente tem que sentar. E aí eu lembrei que 20 anos atrás eu tive uma palestra: anote tudo o que você gasta, anote tudo o que você compra. Naquela época não existia o que tem hoje. Hoje existe aqui uma nota, né? Ou bloco de nota, ou algum aplicativo que você preferir. Eu tenho um bloco de nota aqui. Então nós estamos no mês de junho. Então tudo que eu compro, eu anoto. Tudo que eu compro, pode ser R$3. Eu vou pagar e vou anotar. Nem precisaria fazer isso, porque tem um extrato, né, no banco, daria. Mas eu anoto mais por uma educação, do ponto de vista assim, não, eu estou anotando, eu preciso anotar. E quando a gente anota, a gente começa a perceber que algumas coisas a gente não precisa. E a gente vai para comprar alguma coisa e você lembra que você tem que anotar aquilo, você diz: isso não preciso disso. E amigos, eu vou dizer algo para vocês. Aconteceu um milagre, porque eu olho para trás e penso: se 20 anos atrás eu tivesse obedecido o que esse homem falou e não tivesse negligenciado, amigos, hoje a gente estava numa situação muito diferente. Essa mulher teve um dinheirinho, né? Mas como que eu não segui esse processo? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui essa noite, gente, essa questão, ela é muito séria. Tem acabado com o casamento. Acabado.
E você imaginar, porque causa uma desestrutura. Se você tem filho, se você tem... Imagina, às vezes o filho estuda ali, mas ele precisa tirar dali e colocar naquele outro. Às vezes precisa fazer vários ajustes. Então assim, não gaste aquilo que você ainda não ganhou. Cuidado com o cartão. Hoje é o tempo todo o pessoal oferecendo cartão de crédito. Eu me lembro que nessa palestra que o Toninho deu, foi lá no Capri ainda. Eu nem imaginava que um dia eu seria pastor aqui no Rio. Foi lá na Casa de Pedra e a gente tinha vindo de Minas Gerais, era uma palestra de comportagem, e eu lembro que ele fez um sermão, falou sobre isso, e ele disse assim: olha, eu vou fazer uma oração agora. Se você tem um cartão de crédito, mas você não está complicado no cartão de crédito, se está tudo ok, você vai escrever no cartão de crédito assim, contentamento, essa palavra, contentamento. Então, você vai escrever um exercício. Agora, se você tem um cartão de crédito e você está complicado com ele, em nome de Jesus, ele disse: eu gostaria que você quebrasse esse cartão agora, em nome de Jesus. E ele fez a oração. Amigos, durante a oração, você só ouvia barulho de cartão quebrando, porque a maioria das pessoas estavam com dificuldades ali no cartão. Eu quero dizer nesta noite o bem-estar da nossa família depende muito das decisões que nós tomamos hoje, para a glória do Senhor. Vamos fazer da nossa vida uma vida melhor, para a nossa família, que já sofreu tanto, às vezes até com a gente mesmo, né? Com esse jeitão da gente, talvez a gente feriu mesmo sem querer, que muitas vezes a gente fere as pessoas que a gente mais ama, é assim mesmo, a gente fere as pessoas que estão perto, a gente descarrega às vezes, né? Às vezes eu falo mais duro com o Fernando, e Fernanda fala assim: eu não vejo você falando assim com os irmãos da igreja, não. Eu, eita, entende? Então às vezes a gente fala duro, a gente agride verbalmente pessoas que a gente mais ama. Não é só eu, não é só você, a gente tem essa dificuldade, mas o mais importante nesse momento é a gente colocar nas mãos de Deus e dizer assim: Senhor, transforma esse coração. Chega de fazer a nossa família sofrer, chega de ser intolerante, incompreensível. Ajuda que, em nome de Jesus, eu seja um novo homem, uma nova mulher, para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.